Todo mundo sabe que no AliExpress existem inúmeras peças de PC com excelente custo-benefício, e nesse meio de peças existem diversas marcas que podem te confundir e gerar dúvidas em qual peça escolher para montar o seu PC ou simplesmente dar aquele upgrade na sua máquina. Bom galera, nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa de um dos SSDs mais baratos do AliExpress, que é o SSD de 2.5 polegadas da Sonambulist. E nesse modelo específico ele é de 512 GB e eu paguei R$115. É um valor bem atrativo, mas um pouco duvidoso. E nesse vídeo a gente vai tirar todas as dúvidas em relação a ele, se realmente vale a pena pagar R$115 em um SSD de 512 GB da Sonambulist. Claro também que a gente vai fazer os nossos testes de leitura e escrita. Mas antes da gente partir para nossa análise, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós vamos ter conteúdo toda semana. O like e a inscrição ajuda e motiva a gente a trazer mais conteúdo como esse, então vale super a pena. Eu acho que é isso aí, bora lá ver um pouco do SSD de 512 GB da Sonambulist. E galera, como vocês podem ver, eu já abri ele. Na verdade não tem muito o que mostrar, já que a caixa veio, na verdade a embalagem, ela veio bem simples. Ela não veio em uma caixa, um manual ou coisa do tipo. E como vocês podem ver também, todo o corpo dele ele é de plástico. Então, por assim dizer, ele é um SSD bem padrão. E atrás tem algumas informações relacionadas a ele. Eu vou deixar alguns takes mostrando aí na tela para vocês. E pessoal, a loja que eu comprei é a Factory Direct Collected Store. É um nome bem grande. E ela tem 5.200.000 seguidores. E essa loja, ela já faz 3 anos que ela foi aberta. Então já faz um tempinho já. E nesse anúncio tem vários tamanhos de SSDs. E na minha opinião, os que mais estão compensando são o de 512 e de 1 TB. Eles estão com preços bem atrativos e no anúncio aqui tem avaliações muito positivas. E nesse anúncio tem mais de 40 mil pedidos e quase 9 mil avaliações, ou seja, muita coisa. E descendo aqui para baixo, dando uma olhada no anúncio, como vocês podem ver, aqui tá algumas especificações dele. Aqui tá dizendo o tamanho relativo de cada armazenamento, igual o de 512. Aqui não tem, mas fica em torno de 480 GB. Tem mais descrições aqui, falando que é um SATA 3 de 6 GB, que é o padrão atual. E mais aqui para baixo tá dizendo as velocidades de leitura e escrita que ele pode atingir, que são 550 MB de leitura e 500 MB de escrita. E nesse modelo específico aqui, eles testaram de 240 GB. Como eu disse, como o anúncio é bem avaliado, tem muito brasileiro que comprou esse SSD e deu um feedback bem positivo. E aqui, como vocês podem ver em uma das avaliações, eles tiraram até um print comparando um HD com um SSD. E aqui tá dizendo que esse SSD atingiu 285 MB de leitura e 265 de escrita. Provavelmente ele tá usando isso aqui numa porta SATA 2.0 e não 3.0. E se a gente der uma olhada a mais nessa loja, vocês podem ver que ela não é uma loja de periféricos e de hardware em relação a PC. Eu tava dando mais uma olhada nela, em quesito de hardware ela é mais focada em armazenamento. Mas de qualquer forma tem outros produtos aqui que chamam bastante atenção, pelo preço também. Mas focando aqui em questão de armazenamento, também tem esse anúncio de um SSD NVMe, que é esse da Wallram, tá com preço bem chamativo também. 512 GB tá R$140, o de 1 TB tá R$242. E galera, um SSD NVMe ele tende a ter leituras e escritas muito maiores do que um SSD SATA comum. Mas enfim, voltando aqui falar do nosso SSD da Sonambulist. E galera, em relação a esse SSD da Sonambulist, eu já tinha ouvido falar dele algumas vezes e com feedback bem positivo. Então eu resolvi comprar e testar para vocês. Mas enfim, eu vou deixar o link desse SSD e do SSD de 1 TB da Wallram aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada ou tenham algum interesse. Mas enfim galera, já que a gente deu uma olhada na loja, então bora lá partir testar ele. E galera, como vocês podem ver, a bancada de teste que a gente vai usar para testar o nosso SSD vai ser a bancada X79. Se eu não me engano foi o penúltimo vídeo postado no canal, mas eu vou deixar o link desse vídeo ou na descrição ou aqui no card para vocês darem uma olhada. E galera, eu descobri que das 4 portas SATA que ele tem, a que eu conectei ali, ó, que é a verde destacada, ela é uma porta SATA 3.0. Isso quer dizer que, na teoria, as velocidades que ela pode atingir são de até 550 MB de leitura e escrita, já que esse também é um SATA 3.0. Aliás, eu deixei ele aqui, ó, pendurado, mas enfim. E as outras portas SATAs que eu testei, elas são portas SATAs 2.0. E essas outras 3 portas SATAs que estão na cor preta, elas são portas SATA 2.0. Isso quer dizer que a velocidade de leitura e escrita ela cai pela metade, ou seja, 250 MB de leitura e escrita. Mas caso você utilize um SSD SATA 3.0 em uma porta SATA 2.0, ainda assim seria melhor que o HD, porque
porque a velocidade de leitura e escrita de um HD convencional é em torno de 100 megas e o máximo que a porta SATA 2.0 suporta seria 250 megas de leitura e escrita. Então mesmo assim, se é 2,5 vezes melhor do que um HD convencional. Galera, eu já tô testando o SSD, na verdade tá quase terminando o teste, e eu coloquei um sistema, o Windows nele, normal, coloquei até alguns jogos, como se fosse um usuário doméstico comum, utilizando ele no dia a dia. E as velocidades que nós conseguimos alcançar seria 450 MB de leitura e 486 MB de escrita, que são velocidades normais e padrões para um SSD convencional. Então, apesar de ser um SSD barato, ele atingiu velocidades muito boas. Então, acabou que compensou demais comprar ele. Ainda mais pelo preço. Eu acho que 512 GB por R$115, e como vocês viram no anúncio, tá com preço um pouco abaixo disso, tá valendo super a pena e vai fazer muita diferença no dia a dia. Então, é um preço que você paga mais barato, mas que faz muita diferença. E eu esqueci de mostrar para vocês, quando eu abri ele pela primeira vez no Crystal Disk Info, aqui tava o número de horas ligadas tava 0, mas o número de vezes ligado tava 4 vezes, ou seja, eu já tinha ligado ele uma vez e as outras 3 vezes provavelmente foi teste para ver se o SSD tava tudo ok. E como você pode ver, o total de leitura que já foi lido nesse SSD foi 386 GB e escrito foi 447 GB. Então eu acho que é isso. E eu tava vendo, para um SSD perder a efetividade dele, demora muito, cara. Ele precisa de um total de leitura e escrita passado por ele muito grande. Eu vou deixar o tamanho aqui de um SSD de 512 GB, até quando que ele consegue gravar e ler sem perder a efetividade. Eu vou deixar aqui na tela para vocês uma média. Se eu não me engano, eu acho que é 300 terabytes, alguma coisa assim, até ele começar a perder eficiência, mas de qualquer forma, esse SSD ele foi aprovado. Então bora lá partir para a nossa conclusão. E galera, chegamos à nossa conclusão, e na minha opinião, pagar cerca de R$115 um SSD de 512 GB vale super a pena. Então eu achei esse SSD da Somnambulist de 2.5 um excelente custo-benefício. Além de você ter muito armazenamento em relação ao preço que você está pagando, você vai ter muita fluidez no seu sistema, você vai carregar os loadings muito mais rápido, tanto em jogos quanto iniciando o sistema, sem pagar um absurdo por isso. Então, na minha opinião, vale super a pena e mais que recomendado e aprovado. Em relação à questão de durabilidade e tudo mais, eu teria que testar ele por mais tempo, mas como esse anúncio tá tendo um feedback muito positivo, eu acredito que futuramente isso não seria um problema. Fora que ele é muito melhor que um HD, já que ele é 5 vezes mais rápido na teoria. E galera, eu achei vários anúncios dessa mesma loja que também tá valendo bastante a pena, e eu vou deixar o link deles todos aqui na descrição. E um deles que me chamou bastante atenção é esse SSD NVMe de 1 TB da Wallram. Ele tá por R$242 e na minha opinião vale super a pena, já que ele é mais rápido que o próprio SSD SATA. Então eu acho que esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós vamos ter conteúdo toda semana e tem muita novidade vindo por aí, então vale super a pena. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto e fui!